Essa aqui é a minha obra Pombagira, né? É uma obra que eu estou fazendo agora. Ela é uma entidade espiritual da Umbanda e da Quimbanda. Ela é considerada uma mensageira dos orixás. Ela representa o empoderamento, a liberdade, a sensualidade e o amor próprio. E normalmente ela trabalha os caminhos, as encruzilhadas, direções da vida das pessoas e até mesmo proteção. Eles também atuam na justiça, quebram demandas quebra demandas, né? E quebra tabus também. Normalmente ela é vista visualmente como uma mulher independente, transgressora e forte. E trabalha muito a vida amorosa, sexualidade, autoestima, abrindo caminhos. Normalmente ela é vista, né, visualmente ela é representada desse jeito, com uma veste vermelha e preto, de renda, e ela é representada simbolicamente através do fogo e da água. São muito comuns. Neste vídeo, vamos falar sobre a construção desse azul opaco, né? Criando opacidade nesse azul do fundo, em que eu utilizei a cor azul fitalo, mais o azul fluorescente e um pouco de branco de titânio. Neste vídeo irei mostrar a vocês como eu fiz esse fundo opaco. Então, gente, eu estou com essa tela que eu estou pintando agora, uma criação minha, e agora eu vou dar uma dica de pintura. A ideia aqui é que o desafio é pintar esse fundo azul. E o azul que eu estou utilizando é o azul fitalo. É o azul. É um azul que não é naturalmente opaco. Pelo menos quando eu vou pintar, ele tem uma translucidez considerável. Então, o que aconteceu? Aqui você pode ver, essa faixa aqui é onde eu cobri com fitalo puro. Aqui é a camada anterior, já seca. Aqui é a camada que eu estou passando hoje, do fitalo puro. E aqui o fitalo com branco de titânio. A dica que eu vou dar é, se vocês precisarem transformar a sua cor em uma cor opaca, e ela não tem essa natureza de opacidade como o fitalo. Existem cores que não têm uma opacidade tão legal, então são semi opacas ou semi translúcidas ou completamente translúcidas. Você tem a gama de cores como os lacas, laca de alizarim, o laca de garanza, são cores que naturalmente não são opacas, ou elas vão ser semi-opacas ou semi-translúcidas, ou outras 100% translúcidas. Nesse caso, o fitalo, a ideia, quando vocês estiverem pintando, para dar opacidade, inconscientemente, muitos pintores adicionam branco. A ideia é que você saiba que o branco é utilizado muitas vezes para dar opacidade, mas você tem que orquestrar, condicionar a sua composição. Ou seja, e você tem que entender que você passando essa camada de azul fitalo com branco, nessa base que é azul fitalo puro, que tem a base de superfície da pintura, o branco, que é a tela completamente branca. Então, considerando essa tela completamente branca e entendendo que esse azul não está ficando opaco o suficiente, a gente entra com branco. E aí, espera secar para posteriormente entrar com fitalo puro por cima. Então, você adiciona a opacidade do branco, espera secar e vem por cima. Você pode vir por cima com uma camada mais opaca ou com uma camada translúcida, como se fosse uma velatura. Você passa a camada como se fosse uma velatura por cima da camada já opaca de branco e fitalo. Então vem com fitalo por último, fechando. Você pode fazer esse mix de processo, né? Então essa é a dica, você vir com o fitalo mais o branco, já que o seu fitalo não tem opacidade suficiente e capacidade de cobertura, né?
ele não tem uma carga de pigmentação fechada boa para cobrir. Então você vem com branco para depois vir com ele de novo puro por cima. Isso vai te ajudar a dar a camada fechada, uma cor fechada, né? Que aqui a finalidade é criar um azul fechado nesse fundo dessa tela. Agora, neste momento, eu começo a aplicar um pouco de azul fitalo com azul fluorescente, azul fitalo, azul fluorescente, mais um pouco de branco de titânio, para criar essa pequena opacidade, para posteriormente vir com uma velatura, com uma camada de azul por cima. Isso vai dar mais consistência para essa cor do fundo. Eu também já vou deixando o azul fitalo um pouco mais concentrado com o azul fluorescente na parte superior da composição, né? Eu já vou pensando a composição ao fazer esse fundo, né? Não vou apenas cobrindo, criando uma camada mais opaca, mas também pensando a composição, porque essa camada já pode, quem sabe, se tornar a camada finalizada da obra. Algumas tintas, elas podem ser um pouco mais fluorescentes, outras um pouco mais opacas, né? Há de saber, claro, que o branco de titânio de todas as cores é a mais opaca. Qualquer artista, ele vai perceber indiretamente ou diretamente isso. Um artista iniciante, ele tem a necessidade, muitas vezes, acaba esbranquecendo muito a sua pintura, por perceber que o empastamento ele se torna muito mais fácil adicionando branco. Isso é um erro, né? Você querer empastar adicionando branco em todas as suas cores, isso vai tornar o que é criado a expressão biancosa, uma pintura biancosa, uma pintura esbranquiçada, com excesso de branco, quando o artista percebe que precisa empastar, adicionar mais tinta, só que esquece, não percebe que está fazendo isso apenas com o branco. A ideia aqui é intencional, entender que a pintura precisa de um pouco mais de opacidade e que eu preciso pensar essa composição. Então eu deixo a parte superior com um azul um pouco mais escuro, adicionando branco na parte inferior, e isso vai me dar mais opacidade, que é o que eu quero, para vir posteriormente com o azul. Eu posso vir com esse azul após essa camada agora secar. Eu posso vir com esse azul posteriormente, posso vir com ele com uma camada opaca, posso vir com uma velatura, se eu quiser uma fina camada, né? Se eu não quiser uma alteração tão brusca, eu posso adicionar uma velatura sobre essa camada opaca para ver o que acontece. Se eu achar necessário, né? Deixar um pouco mais azul. É claro, a camada de tinta após secar, ele pode ter umas pequenas variações da cor, com todas as cores. Muitas vezes eles têm algumas pequenas variações após secar, não é a mesma coisa que a cor de tinta fresca. É sempre bom analisar após a tinta secar. Essa é a camada de pintura já finalizada. Vocês veem que eu criei de fato uma camada opaca, não tem translucidez, não dá para ver o fundo e ficou exatamente como eu queria, né? E ainda posso vir com uma velatura ou com uma camada opaca por cima se eu achar necessário. Caso eu queira escurecer um pouco mais ou clarear um pouco mais, né? Eu posso vir com o azul fluorescente como velatura, eu posso vir com azul fitalo mais o azul fluorescente, uma mistura, e fazer e criar, né? Mas já achei interessante essa cor, esse tom e essa cor criada.